Pessoal, a nossa próxima palestra é sobre um assunto bastante pertinente e que eu tenho um apreço sobre esse assunto. Tem se falado bastante isso no Brasil ultimamente, tem sido legal. Grandes nomes como Sérgio Lopes têm tem feito bastante palestra sobre isso, e é um prazer ver que a gente também tem gente aqui no Rio Grande do Sul interessado nisso e com bagagem para falar sobre isso. Então, eu vou chamar agora para vocês o Átila. Minha cola. Que ele vai falar sobre Responsive Web Design, e o título da palestra é Responsive Web Workflow. Ele roda com Node, idealmente, e ele tem então esse monte de funcionalidade legal aqui para ajustar a fonte e tal, e muitas outras coisas, muitos plugins. Está todo no GitHub, e ele está trabalhando bastante nisso, está ficando cada vez melhor. Já tem uma versãozinha nova aí no forno, e está ficando bastante legal. Recomendo bastante. Então, vamos falar então sobre como organizar um workflow que seja sano, porque design responsivo ele é uma coisa, tem muitas preocupações que a gente precisa ter, são muitas questões que tem que se considerar. Então, a gente vai agora, idealmente com essa conversa aqui, a gente vai conseguir chegar num método de trabalho que fique mais fácil para a gente tocar os projetos. Então, meu nome é Átila, eu estou, como o Randall falou no início do dia, o bom de ter um nome diferente é que tu consegue ser o mesmo em todos os lugares. Então, eu sou Átila Facina, e no Twitter eu tenho um site onde eu ocasionalmente escrevo algumas coisas, e o meu e-mail é esse ali. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com... Então, começando, vamos primeiro definir o que é um workflow. Então, ele é um conjunto de passos que ele representa como o teu trabalho flui, tá? Dito isso, nessa talk aqui, eu não tenho um workflow pronto para que a gente pegue e use e saia utilizando esses passos. Principalmente porque não existe uma prática que vá funcionar em qualquer tipo de projeto. A ideia aqui é que a gente tenha considerações, porque existem sim boas práticas, existem coisas que precisam ser feitas, e é isso que a gente vai considerar, para que cada um possa pegar essas boas práticas e aplicar no seu projeto e ter o seu próprio workflow. Então, dito isso, fica evidente, nenhuma opinião é absoluta, então fiquem à vontade, com certeza, para discordar de qualquer coisa. Estou aqui para a gente discutir, e é isso aí. Além disso, como eu falei, existem muitas coisas a ser consideradas quando o assunto é design responsivo. Então, essa é só a pontinha do iceberg. A ideia aqui é arranhar a superfície para, se aparecer um termo aqui, se apareceu uma prática que se interessa, vão mais a fundo, porque tem muito mais coisa. Design responsivo, com certeza, encheria um evento inteiro, então imagina 40, 50 minutos. Tá? Aproveitando a deixa sobre os assuntos, vários termos que eu optei por não traduzir, porque foi como eles foram cunhados, foi como eles estão para achar mais facilmente. Então, vários termos que vocês encontrarem em inglês, é esse termo que está divulgado aí, é só botar no Google aí, procurar de alguma forma, vocês vão achar bastante material para poder pesquisar. Então, tá. Primeiro, por que trabalhar com design responsivo? Fica fácil agora o argumento de que user experience é sobre, então, traduzir sucesso para o usuário. Depois da palestra do Eduardo, depois da palestra do Franz, acho que não tem ninguém que discorde disso. Tu ter um bom código, tu ter um site rápido, tu ter várias otimizações que tu faça, não vão significar nada se o usuário, se o cliente do teu cliente, ou enfim, se o cara que vai usar lá no fim não conseguiu o que ele queria com o teu site. Então,
o importante é que ele saia com essa percepção de sucesso. Ter uma boa experiência de usuário significa passar a percepção de sucesso para ele. Então, para justificar, a gente vai voltar um pouco, vamos dar esse passo para trás de novo, aproveitando a deixa que o Franz já deixou, sobre o marketing. A gente hoje está no que o Philip Kotler, que é um dos gurus do marketing, intitula como marketing 3.0. O que isso quer dizer? No 1.0, era a época aquela do Fordismo, ou seja, o teu cliente podia querer qualquer carro, desde que fosse o carro que ele estava fazendo e que fosse preto. Então, ele fazia o que ele tinha e ele vendia para quem quisesse comprar. Depois teve o 2.0, que é quando a gente entra naquela era da informação, que todo mundo tem informação em qualquer lugar, o cliente agora ele procura o que ele vai saber, ele procura sobre o que ele vai comprar, ele vira um perito no que ele vai comprar, e aí tu precisa, então, explicar para o cliente por que o teu produto é tão melhor que todos os outros. E agora a gente chega naquele chama de 3.0. Não significa que todas as empresas estão na 3 ou na 2, algumas podem estar até na 1 ainda, mas enfim. O 3.0, o Kotler diz que o cliente a empresa precisa tocar o cliente na alma. Claro, não num ponto de vista esotérico, mas de cativar o cliente. É aquilo que o Franz estava falando sobre cativar o cliente. Então, ele precisa se sentir parte, ele precisa interagir com a marca. E para que isso possa acontecer, a marca precisa estar em todos os lugares. Então, se o teu site não funciona... Porque, em primeiro lugar, a gente é tecnologia da informação. Se o teu site não funciona em algum dispositivo, podem dar uma olhada nessa imagem aqui. A internet está em tudo que é lugar, tu precisa estar disponível. Se o cara não encontrou no mobile, se ele não conseguiu abrir no tablet, a experiência acabou aí. Ela falhou e ela foi ruim e não tem mais o que se fazer. Então, para ter esse primeiro passo da conversa, a gente precisa fazer com que o nosso site funcione no mobile. Se ele não funciona no mobile, ele só não funciona. Entendeu? Se ele não é responsivo, ele só não funciona. E aí, esse é o cenário do design responsivo hoje. Existe muito mais do que isso de aparelhos. Isso aqui é só uma foto que fizeram num evento nos Estados Unidos, enfim. A gente nem está contando aqui os xing-lings que inventam e um monte de outra coisa, e o que pode ser que venha. Então, partindo dessa imagem, a gente passa para o grande moto do design responsivo, que é: não tenta adivinhar qual é o dispositivo que o cara vai usar. Não tenta adivinhar como o usuário vai chegar no teu site. Simplesmente tenta suportar todos. E hoje, chegando um pouco mais na workflow agora, hoje eu acredito que a maioria, se não todos, trabalham com um método meio assim. O designer prepara a tela, ele passa para o front-end bota o código, passa para o back-end, e depois disso a gente enfia um conteúdo, e aí se o cliente se o cliente não pedir uma refação, ele vai para o ar, enfim. E eu me sinto meio na Revolução Industrial fazendo isso. Eu me sinto assim, tipo, na real acho que falta uma coisa só para o Chaplin ser um desenvolvedor nessa cena aí, que é alguém pedindo para ele fazer uma alteração. É só o que falta. E isso não funciona para o design responsivo. A gente precisa ter uma coisa ter um método de trabalho que permita com que a gente tire o melhor de cada um. Então, não é uma tarefa do front-end fazer design responsivo, é uma tarefa de todo mundo. E por isso a gente chega numa workflow diferente, que intersecciona essas áreas e que tem o conteúdo como principal, porque afinal de contas é a informação que é importante. Então, a gente tem esse conteúdo, ele vai passar por todas as áreas, todo mundo vai poder otimizar o trabalho da forma que for melhor para o produto final, que afinal de contas é um só. Então, o nosso produto final não é o PNG que o cara vai lá, vai assinar em cima e é isso aqui que tu vai ter. Não, o nosso produto final é o código que vai estar no ar, que vai estar no browser. Então a gente precisa parar de se preocupar em só fazer sites bonitos. A gente precisa fazer sites que sejam úteis, sites que passem a informação. E essa não é uma ideia nova, essa é uma ideia que foi cunhada pela Bauhaus, que é uma das escolas mais tradicionais e mais... enfim, é uma das maiores escolas do design, que eles tinham um lema que dizia que a forma segue a função.
Ou seja, primeiro tu faz uma coisa útil, depois tu trabalha na forma. Porque se ela não funcionar, não adianta. Isso é a mesma coisa que a gente dizer para nós que o conteúdo informa o layout. Então, primeiro a gente tem que se preocupar com o conteúdo, primeiro a gente tem que se preocupar o que é importante para o usuário, qual é a mensagem que aquele site quer passar. E depois a gente começa a permitir que o layout seja otimizado para esse conteúdo. Porque design sem conteúdo é só uma decoração. E aí a gente chega numa frase do Brad Frost, que é um dos maiores nomes do design responsivo hoje, que ele fala, o objetivo então da conversa é tu começar perguntando para o teu cliente qual é o conteúdo que tem que aparecer em destaque e em qual ordem esse conteúdo vai ter que aparecer. Tu começa a conversa com isso, e não com que tipo de site tu vai querer, ou como tu quer que ele se pareça, ou quais são os semelhantes que tu quer. Tipo, o que tu tem para dizer? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Mas, assim, isso é muita coisa. E aí, quando a gente começa a pensar assim, beleza, parece fácil e tal, e aí eu me senti assim quando eu comecei, tipo, já sei como eu vou fazer, e aí começa, e, tem uma dúvida, e eu me senti meio igual, assim, no começo, porque é muita coisa para se preocupar e confunde. Então, vamos começar agora a botar um pouco mais a mão na massa e ver algumas práticas que podem ajudar. A primeira delas, óbvio, são as medidas relativas. Tá? A gente tem o EM, que é equivalente ao tamanho do font size do elemento, o RM, que é o tamanho do font size do body. A gente tem o percentual e a gente tem mais essas duas aqui. O EX é o tamanho da altura X. A altura X é uma medida da tipografia que ela é equivalente à altura do X minúsculo da fonte. Eu não sei exatamente qual a diferença que ela vai ter na prática para o EM, mas é uma medida que existe na tipografia, e o CH, que é de character, é a largura do zero dessa fonte. Essas duas últimas são muito pouco usadas, mas as três de cima são muito importantes para se usar, porque tu vai ter, então, uma medida que corresponda ao conteúdo em si e que se adapte a ele. Fora isso, a gente tem mais umas medidas que já dá para usar em alguns casos, tem que cuidar do suporte. O suporte hoje está no IE11, no Firefox e no Chrome, que essas são as medidas de viewport width, que é a largura da viewport. Então, essa medida, o 1 dessa medida é equivalente a 1% da largura da viewport. O VH, que é viewport high, é a altura. E aí tem o Vmin, que ele vai pegar entre a largura e a altura, ele vai ver qual é o menor, e ele vai ser igual a essa. E o Vmax vai ver qual é o maior, e vai ser igual a essa. E depois a gente tem as Media Queries, que são acho que a ferramenta mais importante na caixa de ferramentas de alguém que se preocupe com design responsivo, que elas vão garantir que o teu layout de fato responda ao dispositivo que ele vai ser visualizado. Então a gente tem a de largura, a de altura, o width, height, e a gente tem a resolution, que tem que tomar um cuidado com ela, que para o WebKit, para o WebKit a gente tem que usar às vezes também o Device Pixel Ratio, que é a mesma coisa. Não usem só um, não usem só o outro, usem sempre os dois, para garantir, porque o WebKit, se eu não me engano, os mais novos, o Chrome, com certeza, eu acho, com certeza, ele já tem suporte para o Resolution, então tu não precisaria usar o Device Pixel Ratio. O Safari eu não tenho tanta certeza. E o Aspect Ratio. E aí a gente tem mais umas no forno, que por enquanto não tem suporte, mas que vão ser extremamente úteis, que é a Luminosity, que aí ela tem o Dim, que é para ambientes mais escuros, normal, e o Washed, que é quando é muito claro. A gente tem Pointer, que é quando tu não tem aquele dispositivo de pointer. Coarse é quando ele é largo, no caso o dedo, e Fine é quando ele é pequeno, tipo mouse. Depois a gente tem Hover, que tem sem hover. A gente tem On Demand, que é quando tem alguns dispositivos que quando tu dá o tap, ele responde como se fosse hover. E a gente tem o hover mesmo. E depois a Script, que ou tem ou não tem. Mas por enquanto elas não têm suporte ainda. Sobre as Media Queries, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa double breakpoints, que no caso é quando eles coincidem. Isso pode gerar problemas bastante graves,
Isso pode gerar algumas inconsistências no layout. No caso aqui, fica difícil de imaginar, porque a gente só tem, ou ele vai ser esse vermelho, ou ele vai ser esse verde. Mas numa aplicação maior isso pode dar um problema. Até tem um artigo aqui embaixo, que eu botei a citação, onde, quando eu vi o artigo, já tinham resolvido o problema. Mas foi no site do Foundation, que tinha uma determinada largura de viewport, que o menu sumia, por causa disso. Então, muita gente, esse foi um dos principais motivos que levou muita gente a voltar a usar Pixel na Media Query, porque quando a gente começa a usar com EM, para dar um grau de precisão maior, a gente tem que usar número quebrado. E o número quebrado é sempre, quando a gente começa a invadir as casas decimais, a gente nunca sabe direito como é que o browser vai arredondar isso. E aí o Pixel te permitia uma precisão bastante maior por causa de um pixel, né? E aí isso levou muita gente, mas a gente tem algumas saídas também para usar, algumas outras saídas, inclusive para continuar usando EM. Uma delas é adotar o uso só de min, só usar min width, min height, nunca usar o contrário, porque daí a gente não chega nessa sobreposição, só um ou só outro. E a gente tem também o The Guardian, o pessoal do The Guardian, ele fez um conjunto de mixins com o SAS, que é o SAS Media Queries ali, eu até botei o link. E o que são os mixins estão prontos, é um conjunto de mixins que tu declara qual é a media query que tu quer, qual é o tamanho da viewport que tu quer suportar, e ele gera a media query para ti. O que ele faz é gerar com min e máximo. Ele gera os dois juntos na declaração. A gente vai ver depois alguma coisa parecida com isso, mas aí precisa usar o SAS para esse aí. Então, para lidar com media queries também, existem vários jeitos, e um jeito que costumava se fazer era pegar as larguras dos dispositivos mais comuns, e aí tu começava a fazer para eles, e isso não é bom, porque isso tu acaba adaptando para determinados dispositivos que tu conhece, ou que tu pode testar, e o melhor seria tu adaptar elas ao conteúdo. Então, a gente ter um conjunto de media queries que seja por elemento. Então, aí vai uma receita bem básica e infalível para como fazer. Primeiro, a gente começa com mobile first, então põe a tela na menor largura possível e faz o primeiro layout. Começa no menor tamanho possível, aí começa a expandir. Quebrou o layout, faz uma media query para aquele elemento ali. E repete enquanto tu achar necessário. Quando terminar, é só servir o site e está pronto. E aí para poder organizar melhor as nossas media queries, a gente tem também, a gente pode dividir elas conceitualmente, os nossos pontos de quebra, em breakpoints e tweak points, que se chamam. O que significa isso? Como a gente vai fazer por elemento, para organizar melhor, os breakpoints são aqueles onde vai ter mudança significativa no layout, ou seja, quando vai mudar bastante coisa, quando vai diminuir de 1 para 2 colunas, quando um elemento que tenha certo tamanho no teu layout vai simplesmente sumir ou vai ir para outro lugar, vai ter uma mudança significativa no layout. E os tweak points são esses pequenos ajustes. Tipo, tu vai ter que diminuir uma margem, tu vai ter que fazer uma redução um pouco mais gradual. Então, isso são tweak points. Isso serve para que tu possa te organizar. Isso serve para manter o teu código mais legível, para que alguém, quando for ler, possa entender com mais facilidade o teu código, sem precisar ficar fazendo teste na ferramenta de inspeção lá. Então, para lidar com os breakpoints, com os tweak points, a gente tem algumas táticas que, lidando agora com pré-processadores, eu vou trazer exemplos do SAS, porque é o que eu uso, é o que eu gosto mais, mas acredito que, pelo menos essas duas primeiras que a gente vai ver, elas pode ser usadas pelo menos no Less e no Stylus também. A primeira é armazenar eles em variáveis. Eu utilizo esse tipo de nomenclatura assim, então quando é breakpoint eu ponho um BP, e aí eu determino qual é o tamanho, se ela vai ser uma small, se vai ser medium, se vai ser large, né? E aí depois, quando é tweak point, eu ponho um TP e numero, para eu saber. E aí a gente tem esse armazenando o valor na variável. Ele compila dessa forma, a gente faz dessa forma aqui. Então, tu declara a variável, tu coloca ali qual é. E depois a gente tem outro tipo de jeito de armazenar esse valor em variáveis, que é colocando a media feature inteira. Ou seja, tu vai botar a declaração inteira como uma string,
E aí se torna mais legível para tu olhar, no caso, se tu for modularizar o teu CSS, se for modularizar os teus estilos, tu vai estar olhando ali nos settings, tu vai ter eles, tu vai saber, afinal de contas, esse small é small para que lado, entendeu? Quando tem aplicações maiores, isso é importante. Você vai querer usar mais de um tipo de media feature, você vai querer usar height, você vai querer usar resolution, tu tem ali, ele já está te dizendo melhor, sem precisar ter um nome gigantesco numa variável, na declaração de variável. Para usar ele, no caso do SAS, a gente precisa escapar isso. A gente precisa escapar a variável para que ele não tente renderizar da forma errada, que ele possa trazer ela como uma string. Então, por isso a gente tem aquele hashtag ali e ela está entre chaves. E aí ele renderiza normal como os outros. Outro jeito que tem é criar mixins condicionais com a media query. Então, tu vai armazenar a media query inteira no mixin, tu pode usar em conjunto. Essas técnicas vocês podem usar todas em conjunto, como acharem melhor. Então, a gente cria esse pequeno mixin aqui, que ele tu vai dizer para ele qual é o tamanho do breakpoint, que ele pode estar numa variável ou não. E aí ele vai, através de condicionais, ele vai selecionar qual é o que vai ser usado e vai inserir, então, no lugar do content ali, qual é o grupo de estilos que vocês mandaram ele usar. Então, a gente usa desse jeito aqui, chamando o mixin. Aquele estilo ali é o que vai no lugar do content. E aí ele compila dessa forma aqui. Tá? Outra coisa que dá para fazer com isso é estabelecer fallbacks para navegadores que não suportam media queries. Então, é só colocar um condicional acima dele com uma variável true ou false. E aí, quando vocês quiserem compilar um código sem media queries, é só setar false, que daí ele não printa as media queries. Agora, sobre CSS. CSS é uma coisa de tão fácil, ela acaba ficando difícil. Porque o CSS ele é muito generoso com o desenvolvedor, ele não quebra, assim, ele não quebra ele não deixa de renderizar o teu site por algum erro, ele permite que a gente praticamente qualquer coisa, então é muito fácil pegar um código legado, não importa, às vezes até nosso mesmo, pegar um código legado e não entender onde colocar, se sentir meio que nem esse cachorro aí, tá? Sem pista nenhuma, aí só coloca o estilo lá embaixo, porque afinal de contas é só para arrumar um bug, sobe e azar quando tiver que mexer de novo. Então, para manter isso um pouco mais sano, a gente vai dar uma olhada em algumas metodologias, as mais comuns, bem rapidinho, para que a gente possa entender, então, jeitos mais práticos de escrever e de ter uma manutenção mais fácil. O primeiro dele é o SMAX, que ele vem de Scalable and Modular Architecture for CSS. Depois a gente tem o BEM. E depois a gente tem o OCSS. Existem vários outros, mas a maioria dos que surgem, eles acabam sendo baseados em um, dois, ou em alguns deles, e neles ou em alguns. E a gente vai dar uma olhada nas principais características de cada um. Um probleminha aqui Bom, enfim, problema de resolução. O SMAX, ele divide ele modulariza então os teus estilos em base, que é o primeiro, então são as características mais genéricas, aquelas características que vão ter em todas as páginas da tua aplicação. Então, elas são definições básicas de fontes, de backgrounds, enfim. Depois disso, a gente tem as de layout, que são definições maiores desse layout. Então, elas estão um pouco abaixo do base, mas então elas são o header, o footer, são containers em geral. Depois a gente tem os módulos, que são pequenas funcionalidades que tem ali, que são inseridas nesse layout. Depois os states, que são os estados. No próprio livro do SMAX, ele diz que, olha, se vai usar important, é nesse aqui. Os outros evita ao máximo. E depois a gente tem os themes, que são definições que são aquelas características que vão determinar o look and feel assim, da tua aplicação. Então, se tu quiser mudar muito e tal, ele coloca no livro que poucos projetos vão precisar dele. Eu consigo imaginar um exemplo bom, um exemplo que eu considero um theme que eu acho que todos
todas as aplicações poderiam ter, que é de mudança de contraste, se tu vai visualizar esse site num ambiente muito claro ou muito escuro. Então, isso ajuda na legibilidade, isso ajuda em conforto para o usuário, isso seria um theme daí. Aí vocês trocariam ele, ou daria a opção, enquanto não tiver aquela Media Query e Luminosity. Depois a gente tem o BEM, que é ele tem esses três componentes. O primeiro é o block, que então ele é um building block, então ele seria o container dessa aplicação, seria esse widget. Dentro dele ele teria os elements, que seria o que ia compor esse bloco, e que daria essas funcionalidades quando combinados, e os modifiers são os estados desses elementos. Ele tem uma nomenclatura ele tem uma nomenclatura que eu gosto bastante, que o esquema de nomenclatura dele, ele tem os blocos, que é o primeiro ali, no caso tem o bloco menu, depois dentro do menu tu vai ter os itens, então tu tem aquela nomenclatura ali para o seletor dele, então ele define uma hierarquia já dentro do próprio CSS, tu consegue ler esse CSS, tu consegue saber da onde é esse menu, da onde é esse item, enfim, como é que ele vai se parecer quando ele estiver sendo usado, quando não. Quando é um estado, ele tem aqueles 2 dashes, e quando é um elemento, então, ele tem aqueles 2 underscores ali. E o CSS, ele parte do princípio de que um objeto é aquele elemento que vai ter os seus estilos repetidos ao longo da aplicação. Então, tu separa a estrutura da aparência, e tu separa, então, o container do conteúdo para que tu possa usar ele repetidas vezes. É como se ele fosse um objeto, e tu vai usando ele em vários locais. E aí, quando a gente tem uma ideia dessas metodologias, a gente consegue começar a deixar o nosso código com uma manutenção mais fácil, e a gente deixa de ser aquele o boxer, e chega mais perto desse Husky aqui, a gente começa a ter uma ideia melhor. Mas assim, seguir outras metodologias é bom, mas eu recomendaria, na medida do possível, que a gente tentasse ter a nossa própria, porque seguir as nossas próprias regras é mais fácil, é mais confortável, é melhor de lembrar. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas que eu considero quando eu vou começar num projeto ou quando eu vou tentar seguir uma metodologia própria. Primeiro, evita ao máximo usar o important, porque ele deixa muito difícil depois. Se tu usou o important num estilo básico, ele deixa muito difícil tu voltar e fazer alguma correção, fazer alguma modificação. Eu procuro deixar sempre as ideias para o JavaScript, porque definir estilo com ID depois é muito difícil de fazer um override, é muito difícil de sobrescrevê-la sem ter que trocar em outro seletor para poder fazer o teu novo. E cuidado muito com abreviações, porque dificilmente a gente trabalha sozinho num projeto. E aí, conforme a gente exagera nas abreviações, a gente pode saber que um ponto B significa um button, mas é muito fácil para o desenvolvedor esse B, em vez de ser de button, é de quem foi o babaca que escreveu esse código, entendeu? Porque eu não sei o que é, sabe? Então, toma muito cuidado com as abreviações. Te lembra que sempre vai ter alguém que vai ler esse código. Uma frase muito boa é: sempre pensa que o desenvolvedor que vai pegar o teu código legado é um psicopata que sabe onde tu mora. Então, é importante ter esse tipo de preocupação, assim, para manter um código legível e fácil de manter. Quanto à nomenclatura, a gente tem eu enxergo 3 maneiras de determinar a nomenclatura e, enfim, vai da tua preferência da tua equipe qual que tu vai usar. A primeira delas, então, é baseada na estrutura. Então, eu tenho lá um botão, ele vai estar dentro de um form, eu vou chamar ele de form button. Então, esse estilo é atrelado à estrutura HTML dele, à marcação. Então, posso usar esse botão no menu? Não. Eu posso usar, enfim, que cor ele tem? Não sei. O que me descreve ele é exatamente onde ele está inserido. Então, eu tenho baseado na estrutura, eu posso basear ele na aparência. Então, eu tenho um green button, eu sei que cor ele é, mas eu não sei onde ele está, não sei o que ele faz. E a gente pode determinar baseado na semântica. Então, eu tenho send button, eu sei o que ele vai fazer quando eu clicar nele. Mas como ele vai se parecer, onde ele vai estar, de que jeito ele vai
enfim, como ele vai estar na tua aplicação, não sei, eu sei o que ele faz. Então, são esses 3 jeitos. Escolham o que acharem melhor, mas sejam consistentes com o jeito que vocês usem, justamente para manter o código fácil de manter. E depois, quanto à organização. Primeiro, modulariza o código. Quanto menor a tua folha, mais fácil vai ser de tu achar aquele seletor que tu está procurando e de alguém entender o que ela faz. Segundo, escreve menos código, menos problema, para manter e para dar bug. E faz o código legível. Quem vai ler não vai ser uma máquina, então o ponto B pode ser muito legal, assim, tem menos caracteres, enfim, economiza, sei lá. Mas o cara que vai ler depois pode se complicar. E aí a gente tem algumas ferramentas que eu vou trazer do SAS, mas que ajudam. Primeiro, o de cima, ele é o import do SAS, e o de baixo, então, é o do CSS, eles são diferentes. O do SAS, no momento de compilação, o Ruby vai lá, vai buscar o meu arquivo, vai compilar e vai colocar dentro dessa folha que eu estou dizendo. E o import, vocês já sabem, ele vai lá para o cliente e ele faz outra requisição. Depois a gente tem o placeholder, que ele é uma classe silenciosa, digamos assim, que ela aparece no teu SAS, mas ela não vai para o CSS. O que a gente faz? A gente vai estendendo ela. Então, eu tenho ali container shadow, então ele já me diz o que é para fazer com aquilo ali. Então, eu vou sempre estender o container shadow onde eu achar que tem um container que vai ter uma shadow. E aí ele vai compilar desse jeito. Então, ele vai estender lá, eu tenho todos os seletores que vão usar, e eu tenho ali, então, as classes depois. E eu tenho esse @root aqui, que ele é uma funcionalidade nova do SAS. Ele ajuda muito para quem vai escrever com BEM, por exemplo, usar a nomenclatura do BEM. Eu tenho ali, eu posso usar o nesting dele, então, fazer uma dentro do outro, sem criar aquela hierarquia enorme, difícil de manter. Eu declaro o @root ali, eu escapo o nome da variável, e aí ele gera aquele tipo de código ali. O daqui é o SAS, e o de lá é o CSS. Mas assim, isso tudo é muito bom usar SAS, ele é muito poderoso, mas toma cuidado para não abusar do SAS. Isso aqui acontece quando alguém abusa de um mixin, por exemplo, como eu fiz ali com aquele placeholder, começa a usar vários, espalha pela aplicação e quando tu vai olhar no teu CSS, tu tem uma coisa dessas. Tu tem um monte de seletor, que enfim, aqui já está na linha 232. Então, para cima tem mais, pode ter mais ainda, só para determinar uma cor. E aí a gente chega, para mim, numa das coisas numa das questões mais importantes do design responsivo, que é usar o princípio de Atomic Web Design. Ele faz uma analogia baseada então na estrutura molecular para a gente ter o nosso site e ele modulariza então toda a tua aplicação. A gente tem os átomos então, que são a menor estrutura possível, são as tags, eles sozinhos eles fazem pouco. Quando a gente agrupa os átomos, a gente acaba tendo as moléculas, que aí sim a gente começa a ter princípios de funcionalidade, eles começam a funcionar melhor, são as listas de links, são formulários de busca. Quando a gente agrupa as moléculas, a gente tem organismos. Esses organismos são estruturas inteiras de layout, são aqueles blocos, pode ser um cabeçalho, pode ser uma navegação. E depois a gente tem os templates. Os templates, eles são muito próximo do que a funcionalidade completa do site. A diferença é que ele não tem o conteúdo ainda. Isso pode ser antes de vocês terem o conteúdo do site, então ele tem aquele lorem ipsum básico horrível. E aí, depois disso, quando a gente preenche, então, com material real, a gente tem as páginas. E aí, esse aqui é o produto final. Okay? Então, revendo o processo, átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. Isso permite que a gente faça, que a gente reutilize o código, isso permite que o código fique mais independente e ajuda a manter. Então, o primeiro passo para fazer, então, para ter um princípio de design atômico, então, é adaptar a forma que a gente layouta. Porque se a gente vai montar o código todo separado, a gente pode, então, melhorar esse processo, porque, afinal de contas, se eu vou separar o código, eu não preciso esperar ter a página inteira, um PNG, um PSD, enfim, para fazer isso, se ingessa o processo. Eu não vou também parar tudo para fazer, tipo, um bootstrap para o meu cliente. Então, como é que nós vamos adaptar isso?
partindo daquele princípio de ter um entregável só no workflow, de interseccionar as áreas, a gente tem uma sugestão. Começa com wireframes já no HTML e no CSS, conforme o designer está fazendo lá os primeiros rafts, começando o layout, já está começando o wireframe, porque afinal de contas o cliente vai poder ir aprovando as coisas enquanto o site toma vida, ele vai participando um pouco mais do processo. Então a fidelidade estética vai ser progressiva e a gente vai acabar dando uma prioridade para o conteúdo, porque a gente vai priorizar qual é a função dessa aplicação. E aí, para ajudar isso, a gente pode usar essas Style Guides, que são guias de estilo, são baseadas na ideia dos manuais de marca. E a gente vai ver agora algumas opções que podem ser combinadas, ou vocês podem escolher, enfim, podem usar como acharem melhor. A primeira dela é com Style Tiles. Tá? Então, ele não faz... A ideia da Style Tiles é tu não fazer uma composição completa do site, mostrar para o cliente, ele vai lá, assina e aquilo ali que ele vai ter. Ele não faz um modelo 3D da casa inteira, para que tu possa provar e aí ele vai lá e faz igual. Ele te mostra um conjunto de coisas, ele te mostra uma pequena maquete, de repente, de um quarto, que tenha todo o look and feel ali que vai ter na tua casa, e tu aprova aquilo ali. Tu não sabe como é que vai estar o quarto, a cozinha, o armário, sei lá da onde. Ela faz depois. Então, a ideia é essa. Depois a gente tem Element Collages, que são do Daniel Moll. Ele diz que, quando ele, no post dele, que ele mostrou essa prática, ele falou, quando eu estou layoutando um site, eu nunca tenho a ideia inteira. Eu começo a ter a ideia todos os pedaços. Então, ele faz várias partes do site, e aí depois a gente pode ir montando como um quebra-cabeça. Então, esse aqui é o final, mas começa muito mais básico e vai crescendo em fidelidade. E aí a gente tem os prototypes, que são a mesma coisa que um Style Tile, só que no browser. Então, uma vantagem dele é que a gente pode fazer eles responsivos. Esse aqui é um exemplo de um prototype. Então, esse aqui é o do Sparkbox, né? Que foi quem fez essa ideia. Então, a premissa principal dele, a principal vantagem que ele afirma em relação às Style Tiles é que ele previne alguns erros de compatibilidade que tu pode ter quando tu passa do PSD para o browser, de renderização de fonte, de cor, enfim. Depois a gente tem os Pattern Primers, que é parecido com, enfim, tu tem todos os elementos da página, da tua aplicação, numa página só, com o código do lado. E depois a gente tem o Pattern Lab, que já está na segunda forma, já na segunda versão. A segunda versão dele incorporou essa ideia do Pattern Primer, então tu já pode visualizar o código. Ele é no browser também, então pode trabalhar com interações, pode trabalhar com responsividade. E ele trabalha muito bem com Element Collages. Tem até uns estudos de caso que já usaram. O próprio Daniel Moll e o próprio Brad Frost, que são os dois principais envolvidos nesses dois projetos, respectivamente. Eles usaram em parceria os dois. Então, a partir de uma Element Collage, tu começa a montar um Pattern Lab e funciona muito bem. E aí, assim, a gente divide o site em vários componentes e seria muito legal se a gente conseguisse, então, escolher no servidor qual que a gente vai dar para o usuário. Isso é o REST, é Responsive Web Design com Server-Side Components. A ideia é, através de hoje já se usa através de umas bibliotecas de detecção de User Agent, tu pega o melhor do design adaptativo e o melhor do design responsivo, teoricamente, e aí tu não carrega nenhum componente desnecessário. Tu pode otimizar, então, o conteúdo para aquele dispositivo. E vocês se lembram desse cara aqui, o Grunt? Ele é uma coisa que tem que muito se pensar em usar ele é muito útil, como o Bruno já mostrou hoje mais cedo. E eu vou mostrar aqui agora três tarefas que podem ajudar muito. Uma delas vocês já viram, e outra não. Essa daqui é a Combine Media Queries. O que ele faz? Como a gente vai determinar as nossas Media Queries por elemento, vocês vão acabar tendo várias Media Queries repetidas ao longo da folha de estilos. O que ele faz... Tu declara qual é o teu CSS, tu declara onde é que tu quer que ele printe esse arquivo novo, e ele vai correr pelo teu CSS e vai combinar
as media queries que forem repetidas. Então, tu vai ter menos código repetido ao longo da tua folha de estilos. Okay? Então, aqui eu tenho uma 30em, 37, lá embaixo outra de 30. Depois que eu passar ele vai juntar as duas lá embaixo. Okay? O Image Minifier, o Bruno mostrou para vocês, ele otimiza as imagens. E a gente tem o ANCSS. O ANCSS, você tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele é uma ferramenta nova, o Padia Osmani está fazendo, e ele ainda não está pegando seletores dinâmicos. O que ele faz? Ele pega, tu seta ali quais são os teus HTMLs no array, e ele vai correr os seus HTMLs procurando seletores que não são usados, vai limpar esses seletores da folha de estilo, e vai colocar nessa pasta separada, esse outro diretório, qual é o teu CSS otimizado. Só que ele não pega seletores dinâmicos. Então, toma muito cuidado ao usar. Espera uma versão nova, se for usar em produção. Mas ele parece ser muito útil. E agora, sim, eu sempre gostei muito da ideia do Browser Diet. E aí, enquanto eu preparava essa palestra, eu achei que era uma ideia muito bacana. Então, eu comecei esse projeto aqui. A ideia dele, então, é juntar dicas como a gente viu nessa palestra aqui, de como começar. Assim, vou começar a trabalhar com design responsivo. Então, quais são as perguntas certas que eu vou fazer na hora certa? A ideia dele é justamente isso. Cadê? Então, a ideia dele é open source, tá? Ele está todo no GitHub. E é então juntar essas dicas para quem estiver começando, ter algumas ideias de como trabalhar com ele. Ainda tem muita coisa para fazer, tem muito texto, eu fiz muito na correria, tem muita coisa para preparar, para ajudar. Então, enfim, quem se interessar pela ideia, está todo no GitHub, procura lá, tem de tudo para fazer, tem para arrumar, enfim, o gerador dele, tudo. E ele tem também, dentro do GitHub, eu preparei um repositório, onde a ideia é trazer os... peraí. A ideia é trazer, então, algumas boas práticas, alguns usos. Então, eu preparei aqui o SVG Clown. Ali o primeiro é o site. O SVG Clown Car, então, é uma técnica para responsividade usando o SVG, que ele vai selecionando qual é o SVG. Está usado no logo, redimensionem bastante ali a tela do logo, vocês vão ver que ele vai mudando. É tudo um arquivo só e não está colocado como uma imagem. E os SAS Tips, então, eu juntei ali algumas dicas, uns mixins, algumas coisas assim. Então, a ideia é ter justamente isso, é juntar o máximo de ferramentas possíveis que ajude e facilite a começar a usar, a começar a trabalhar com responsividade. E era isso, pessoal. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? A minha pergunta é como tu faz, uma coisa que eu acho que tu não citou, como tu faz para trabalhar com imagens responsivas, se tu carrega diferentes imagens por media query, ou se tu usa SVG, como tu faz esse processo? Em primeiro lugar, assim, imagens responsivas é um tema bastante complicado assim, para se tratar, porque ainda tem muita coisa ainda tem algumas especificações rolando para conseguir usar uma imagem responsiva do melhor jeito possível mesmo. O que eu procuro fazer é usar bitmaps o mínimo possível. Eu procuro usar sempre que eu posso font icons e usar imagens SVG. Como eu falei, no browser fit ali, eu coloquei o SVG no HTML mesmo, então para diminuir a requisição, enfim. E assim, a melhor técnica para trabalhar com imagem responsiva é não usar, sabe? É usar o mínimo possível. E se vai usar, otimiza do jeito que der, assim, otimiza em termos de tamanho, otimiza em termos de passa o Grunt Image Minifier ali, é o que eu procuro fazer, assim. Mas sobre as técnicas as mais dinâmicas, assim, com jQuery, com JavaScript, eu não uso, assim.
Alguém mais? Então, obrigado, pessoal. Fechou, então. Obrigado.